para a valorização da comunidade e povos tradicionais do Brasil. Brasil, um país marcado por diversas revoltas populares, muito derramamento de sangue, preconceitos, estereótipos e etc. Essa estrutura aqui, ela pode ser entendida como informal. Então, eu sugiro tu colocar entre outros e essas outras estruturas do que colocar etc. Mas, principalmente, é um país marcado por seus povos tradicionais, que, em geral, não recebem o devido reconhecimento e a devida valorização por causa de inúmeros fatores, como o racismo estrutural, nas políticas públicas direcionadas a esses povos, causa 2. Aqui, precisa do conectivo. O único local que tu não vai botar o conectivo é aqui, no início da introdução. Esse é o único local que não vai ter conectivo. Após instituída pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, isso aqui é argumento de autoridade, ok? Passou a proibir a escravidão no Brasil, no entanto, não foi o suficiente para que o preconceito contra negros e diversos outros povos nativos fosse erradicado. Então, aqui fala povos nativos. Nativos aqui no tema são só os povos tradicionais. Aqui a comunidade, se eu não me engano, no texto motivador ele colocava comunidades que não eram sempre nativas. Então cuidado com isso aí. Quando tu for começar o texto, antes mesmo de começar o texto, eu sugiro que tu bote assim, por exemplo. O que o texto 1 falou. O texto 1 falou tal coisa. Texto 2 falou tal coisa. Texto 3 faz um resumo, um mini resumo, falou tal coisa. E aí tu pega essas palavras-chave e com essas palavras-chave é que tu vai fazer o tema. O tema não, desculpa, tua redação. Aí eu costumo também botar causa 1, causa 2. E aí seguir colocando os repertórios de causa 1 e causa 2. Eu mostro melhor essa parte depois. Que assim fica um tanto complicado de entender. Eu não sei se tu entendeu isso aí que eu falei agora. Mas é como se desse uma resumida antes de começar o texto. Aqui também precisa de conectivo. Quando tiver um ponto e tu for começar outro trecho, tu coloca conectivo. E também quando tu for iniciar um parágrafo, coloca conectivo, assim como tu fez aqui no D2, com esse AD+. Foi muito bom esse AD+, aqui. Essas pessoas foram abandonadas sem qualquer contribuição, assistência do Estado, por isso muitos continuam à margem da sociedade. Exatamente. Isso aqui se ligou exatamente à causa 1. Foi muito bom isso aqui. Resultando até hoje na manutenção desse preconceito estrutural e sistemático. Cuidado, preconceito masculino. Vou botar sistemático aqui masculino. Além de resultar na desvalorização da cultura dessas civilizações. Aqui eu marquei porque faltou um fechamento da ideia. Faltou aquela continuação que é a finalização do teu argumento. Ou seja, tu vai fazer uma resumida ali do texto. Assim como aqui, faltou uma introdução do D1. Ou seja, faltou tu falar que tu vai falar disso daqui. O texto em si, o corretor ele sabe que primeiro tu vai falar da causa 1, que é isso aqui. Mas tu precisa introduzir ele, pra quem tá lendo tu precisa introduzir do que tu vai falar. Então, antes desse após instituir da Princesa Isabel, tu poderia colocar, introduzir mesmo o leitor como aqui, a introdução. Tá introduzindo ao texto. Essa mini introdução que eu vou fazer no D1 e também no D2, até no D2 tu fez, que botou o conectivo, vírgula, tudo certo aqui. E aí começou a introduzir o assunto, que é justamente isso aqui. É o que tu devia ter feito também no D1. Faltou essa introdução no D1. E a finalização também, a finalização dos dois.
Não sei que parte aqui, ó. A finalização dos dois. Onde bota tipo logo, é necessário que haja políticas públicas, por exemplo. Essa finalização, ela faz uma resumida do que tu falou. Tanto no D1, nessa parte aqui, quanto no D2, nessa parte aqui. É basicamente um resumo. Aqui, também precisa de conectivo, com base nesses desafios para comunidades e povos tradicionais sejam valorizados no Brasil. Aqui eu sugiro botar um ponto, porque é um fechamento. Porque isso aqui também é uma introdução, só que é a introdução da conclusão. Tô vendo esses pequenos trechinhos aqui? É a introdução da conclusão. E aqui voltando para o D2, fechando essa parte de introdução dos pequenos parágrafos, aqui tu botou, no D1 tu botou Lei Áurea, Princesa Isabel. Isso foi o teu argumento de autoridade. Agora no D2 tu não botasse nenhum argumento de autoridade. Tu botasse só a tua argumentação. Faltou aí o argumento. Vindo aqui para conclusão, essa parte verde última aqui tu botou responsável, aqui tu botou ação, aqui tu botou meio e aqui tu botou o modo. Só que faltou detalhamento de um desses. Então tu pode perder na competência 5, perder ponto na competência 5, porque tu não botou esse detalhamento. E esse detalhamento ele é obrigatório. Escolhe um e bota. Geralmente eu boto do responsável. Por exemplo, o Estado é responsável pelas políticas públicas. E aí isso já é um detalhamento simples. Agora, se tu quiser botar mais outro detalhamento do que isto que foi falado, por exemplo, que eu falei agora, o Estado é responsável por políticas públicas, tu pode botar um detalhamento do meio, por exemplo, por meio de políticas públicas de incentivo que visem valorizar a cultura dos povos. Aí tu pega esse trecho aqui e bota o detalhamento, por exemplo, de como é que vai fazer, detalhar do que tu falou. E é isso, são esses pequenos erros que são facilmente corrigidos. Não tem nada muito grave, não.